Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abre comigo a sua Bíblia. No livro de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler um texto conhecido da Escritura. Nós estamos em campanha. Hoje é o 4º dia de campanha e é o dia da decisão. Nós temos falado sobre decisões, já falamos sobre decisão de colocar no Senhor a sua ansiedade. Já conversamos sobre como mudar relacionamentos, já entendemos sobre dinheiro, mas hoje nós vamos conversar sobre oração, porque, querido, a oração é o oxigênio da igreja, o oxigênio da alma, mas também é a evidência da conversão. É improvável que alguém que foi rendido ao Senhor, que tenha entendido o seu projeto e tenha se rendido ao seu plano de redenção, não ore. E aqui Tiago vai falar sobre o poder da oração. Nós aqui no Santo Hilário já estudamos a carta de Tiago, e você que é daqui sabe, nós já estudamos inteira, então eu não vou me fixar aqui na narrativa do contexto, porque vamos falar sobre oração e o seu incrível poder. Tiago está encerrando a carta. Essa é, sem sombra de dúvidas, a carta mais prática que a gente tem do Novo Testamento, é o Provérbios do Novo Testamento, e é uma carta em que Tiago está falando às 12 tribos da dispersão, e ele queria falar com o povo crente, mas que estava disperso, e ele vai finalizando a carta, dando instruções a esse povo. Então, a partir do verso 13, Tiago 5, verso 13, diz assim a palavra de Deus: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, e ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos nessa noite bendita, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor. Obrigada, Pai, pela salvação, pelo culto, pela vida, pelo ar, pela família, pela casa. São tantos motivos que temos para render ao Senhor glória, honra e louvor. Senhor, e nessa hora, o nosso clamor é que o Senhor continue falando conosco, continue se revelando a nós. Pai, o Senhor tem falado tão profundamente ao nosso coração desde o início desse culto. E nessa hora em que nós abrimos a Tua palavra bendita, o meu clamor é que o Teu Espírito também bendito possa falar conosco. Fala com a Tua igreja, Senhor. Que os nossos ouvidos sejam abertos, que a nossa mente esteja alerta para receber uma poderosa semente da Tua palavra. E quanto a mim, Deus, mais uma vez confesso a completa dependência que tenho de Ti para ministrar a Tua palavra. Que somente a Tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com o Teu povo, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. É certo que você que conhece um pouquinho a Escritura, sabe que durante toda a narrativa bíblica, todo o plano da redenção, independente em que época da história o personagem bíblico viveu, se a gente está falando de criação, de queda, de redenção ou de consumação, nós encontramos homens e mulheres de Deus orando. E eu sei que a gente vive uma época em que a gente busca oração forte. Eu vou ali porque fulano ora forte, mas eu quero te dizer, querido, que forte é o Deus que responde oração. Por mais que você acredite que há uma performance, um jeito, não é isso que nós aprendemos à luz da Escritura. Porém, o Deus que ouve oração e o Deus que responde oração, Ele é forte. Ele é forte em força e Ele é grande em poder. E a gente vê
desde o começo da Escritura, homens de Deus orando. Abraão intercede por Ló, intercede pela sua família, Deus o livra. Ao destruir Sodoma e Gomorra, Deus poupa aqueles por quem Abraão orou. Se a gente olha para Isaac, a Bíblia diz que Isaac era um homem de oração. Ele ora 20 anos para casar, e depois de casar, ele ora 20 anos para que Deus concedesse a ele filho, já que ele se casa com Rebeca, que era estéril. Um pouco adiante, a gente encontra Jacó, no Val de Jaboque, já aos 91 anos, lutando com Deus, e ali Deus muda o nome dele, Deus muda a realidade dele, e ele se torna pai das 12 tribos de Israel, e marca a história do povo de Deus também, por meio da vida de oração. Um pouco mais para frente a gente encontra Moisés. Moisés se coloca na brecha, ele clama pela nação, e ele se torna um libertador, um legislador, e um intercessor do povo. Depois disso, Josué, o seu sucessor, Josué ora e o sol para. Josué, mesmo sendo um guerreiro valente, um homem destemido, fazia da oração a sua principal arma. Se a gente avança um pouco, a gente encontra Ana. Ana tinha uma oração angustiada de alma, e ela se apresenta diante do sacerdote, e ela revela ali as suas dores. Ela era uma mulher de oração, e ela gera um homem de oração. É mãe do maior profeta, do maior juiz da história de Israel, o Samuel. Samuel era um homem de oração. Ele ouvia a voz de Deus pelas madrugadas, ainda muito menino, e unge um rei que também foi um homem de oração, e eu estou falando de Davi. Davi foi um homem ungido por Samuel, e foi um homem de oração que enfrentou grandes batalhas, matou urso, matou leão, matou Golias. Foi um homem que enfrentou as iras do seu sogro mau, Saul, e em todas as pelejas Deus lhe dava vitórias. A gente vai para Elias, a gente encontra em Elias aqui, Tiago, mais de 2000 anos depois que Elias vive, se remete a Elias e fala: Elias era um homem como você e eu, e ele ora, e Deus muda a história. Primeiro ele ora para não chover, para de chover, depois ele ora para chover e chove, depois ele ora para cair o fogo do céu e cai, depois ele ora pela viúva de Sarepta, e você conhece a história, e Deus ressuscita o filho dela. Elias era um homem como você e eu. O seu sucessor, Eliseu, também foi um homem de oração, que alcançou maravilhas por meio dela. Se a gente anda um pouco mais, a gente encontra o rei Josafá, que também recebe resposta de Deus, ao começar a cantar, a orar a Deus, e Deus desbarata os seus exércitos. Se a gente vê o rei Ezequias, aos 39 anos, ele recebe uma profecia que ia morrer, ele se vira para o canto, ele ora, e Deus muda a sorte de Ezequias, acrescentando a eles anos. Em outra situação, o mesmo Ezequias consulta a Deus, e Deus escala um anjo, que uma só circunstância mata 185 mil soldados assírios, e Ezequias não teve que pelejar. O que eu quero que você entenda, eu poderia ficar aqui o resto do tempo que eu tenho, te lembrando como a Bíblia é diretiva e firme em nos mostrar que as maiores batalhas foram todas vencidas em oração. O que falar de Esther? O que falar de Daniel? O que falar de Pedro? O que falar de Paulo, que orava em todo tempo? O que falar do próprio Jesus? Jesus orou no Jordão, Jesus orou no momento do seu batismo, Jesus orou na tentação, Jesus orou para escolher os seus apóstolos, Jesus orou na cruz, Jesus orou no Getsêmane, Jesus orou no deserto, e ainda à destra de Deus ele ora e intercede por mim e por você, porque é no nome dele que em quem nós oramos. Querido, não existe vida cristã sem oração. Não existe a menor chance de você ser salvo e não querer, desejar, usufruir de uma vida de oração. A história do crescimento da igreja, que chegou até nós aqui em 2024, tem a ver com oração. Se não fossem os grandes avivamentos da história, certamente muitas coisas não teriam dado certo até aqui, e nós precisamos ser um povo de oração. Sabe por quê? Porque quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, meu irmão, Deus trabalha. É diferente o processo. Nos últimos anos, aqui, perto de nós, diversas histórias de milagres têm sido noticiadas pela mídia. A gente sempre está vendo uma história de milagre. Há pouco tempo, no estado de São Paulo, uma mulher chamada Ana Cláudia, que tinha sido diagnosticada com câncer terminal, recebe a notícia que não sobreviveria mais 3 meses e é curada. Um menino chamado Mateus Leitão sofreu um acidente de carro, ficou tetraplégico e foi curado depois. Um menino de 10 anos atropelado. Aqui na nossa igreja, quantas histórias de milagre temos contado nesses últimos anos, de gente que recebeu um prognóstico que não tem jeito,
Não foi assim, Aparecida? Vai ter que amputar a perna. Não foi assim, Aldieri? Não vai ter jeito de sair da UTI. Não foi assim tantos casos que nós vivenciamos e temos visto o Senhor fazer grandes milagres. Eu quero que você entenda, querido. Eu não quero só aqui te dar uma direção ou mexer com as suas emoções para fazer com que você decida, a partir de hoje, começar a orar. O que eu queria que você entendesse é que sem oração não há como conhecer a Deus. Se você não tem uma vida de oração, você conhece muito pouco a Deus, o seu relacionamento com Ele é muito frágil. Uma pesquisa recente de uma universidade de Massachusetts, entre os cristãos, disse que o cristão médio ora, em média, 2 minutos por dia, meu irmão. Você tem noção que numa média como essa, está colocada aquela pessoa que ora 3 horas por dia, mas também aquela pessoa que passa uma semana inteira sem orar. 2 minutos por dia, um dia tem 1440 minutos. Se você e eu não pudermos passar 2 desses minutos orando, o nosso cristianismo é frágil, é volúvel e a gente começa a padecer. Eu quero te lembrar o que oração não é. Querido, oração não é reza feita. Oração não é repertório repetitivo. Oração não é olhar para o negócio e falar, eu vou fazer desse jeito, sem fé. Oração também não é uma comunicação frágil, parecendo que Deus está distante, que eu preciso de uma eloquência para falar com Ele. Oração é relacionamento. Oração é ligar o trono da terra com o trono do céu. Oração é ligar a impotência humana à onipotência de Deus. Quando nós oramos, o céu se move para que a terra mude, sabe? Se você está acompanhando algumas notícias recentes, você viu que antes de ontem o Ministério Público de Pernambuco proibiu crianças na universidade, jovens universitários, que nos intervalos, eu fiz muito isso na Universidade de Psicologia, passei ali os meus 5 anos na universidade, eu tinha um grupo de oração que funcionava em um dos intervalos, a gente fazia junto com o direito, e estavam ali alguns jovens orando, e o Ministério Público de Pernambuco falou que aqueles jovens orando representavam uma grande ameaça, e os proibiu de orar, sabe? Em certa ótica, ele tinha razão, porque o medo do Ministério Público era o mesmo medo da rainha da Escócia, Maria Sanguinária. Ela dizia que tinha mais medo das orações de John Knox do que do exército de 10.000 homens. Sabe por quê? Porque o diabo odeia orações e ele tenta a todo custo impedir que você ore. Você já deve ter ouvido a frase que se o diabo não conseguir te destruir, ele vai tentar a todo custo te distrair. Nós somos uma geração distraída. E a gente ama falar, sabe o que é a hora que eu fui lembrar de orar, estava com sono. É porque quando eu comecei a orar, não sei o que acontece. Eu começo a orar, me dá um sono. Eu acordei para orar, mas aí foi corrido e me deu um sono aí, meu irmão. Em nome de Jesus, entenda. Só existe uma forma de viver a vida cristã. E ela passa inevitavelmente por uma vida de oração. Não há vida cristã sem oração. O texto que a gente leu me apresenta 3 direções que eu quero rapidamente ver com você. E a primeira delas está logo no verso 13. Olha aí o que o texto diz. Está alguém entre vós sofrendo? Olha a resposta de Tiago. Faça oração. Se eu perguntar quem está sofrendo aqui, eu não vou fazer isso. Mas certamente se eu perguntar se tem alguém aqui sofrendo, se você mesmo não tem algum tipo de sofrimento acontecendo, você conhece alguém que está sofrendo. Uma doença, uma dificuldade financeira, um casamento desafiador, um filho que está distante, uma depressão, uma insônia, uma dificuldade para comer. Pessoas sofrem. E Tiago olha para a igreja nesse tempo e fala, está alguém entre vocês sofrendo? Orem. John Stott fala uma frase interessante, ele fala que a oração não é uma preparação para a batalha, a oração é a batalha. Você que trabalha no CID, vê aqui a gente falando durante os 30 dias de oração, que aquilo que vai acontecer no CID, a cura, a libertação, o batismo com o Espírito Santo, são construídos nos dias de oração. Porque a oração é a própria batalha, meu irmão. O ato de orar é onde a verdadeira luta acontece. Tiago está falando aqui, o sofrimento é o campo de batalha, onde a nossa fé vai sendo refinada e a oração vai te fortalecendo para enfrentar essas lutas, porque ela não é só uma forma de buscar alívio, mas ela é uma forma de alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Você entende isso? Quanto mais você ora, mais sujeito à vontade de Deus você está. Existem pessoas que precisam racionalizar tudo aquilo que Deus requer delas. É gente que olha para a Bíblia e fala, mas eu não acredito. Para mim não é muito assim não. Sabe por quê, querido?
Porque é a proximidade com Deus, por meio da oração, que me faz sujeitar à vontade dEle. Gente resistente, crente teimoso. A gente fala que a fé madura não questiona, a fé madura obedece. Mas tem fé imatura que tenta questionar, exatamente porque ora pouco. Tiago está falando, está alguém entre vocês sofrendo? Orem. Tempo de sofrimento é tempo de oração, e eu sei que nem sempre isso é simples. Geralmente, em tempos de dores, a gente tende a orar menos. Pelo menos é isso que a gente mais escuta. Pastora, está tudo tão difícil que eu não tenho conseguido nem orar. Pastora, está tudo tão complicado que eu não estou dando conta de ler a Bíblia. Tiago está falando aqui que é para fazer o avesso. Tem alguém na sua família sofrendo, ore. Tem alguém no seu trabalho sofrendo, ore. Está sofrendo no casamento, ore. Tem uma dinâmica problemática com seu filho, ore. Recebeu um diagnóstico complicado, ore. Está passando por uma dificuldade emocional, ore. Sabe qual é o problema, meu irmão? É que a gente faz da oração o último recurso. A gente busca oração depois que já bateu em tantas portas. A gente já tentou tantos atalhos humanos. E Tiago é direto, está alguém entre vocês sofrendo, ore. Sabe o que Tiago quer que você entenda? A oração precisa ser a primeira resposta. Ela precisa ser a primeira alternativa. Ela precisa ser a primeira opção, não a última. Ela é uma prática que vai te sustentar e te aproximar da fonte de toda a solução, o próprio Deus. Como anda a sua vida de oração? Tiago continua, e eu também, olha o que ele diz logo no verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam o quê, meu irmão? Oração. E esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. No primeiro lugar, a gente aprende a oração como resposta ao sofrimento. E aqui em segundo lugar, a oração intercessória como meio de cura. Talvez você não entenda por que aqui na Deilário a gente tem aquele pessoal lá atrás, vestido de coletinho, escrito intercessão, e que a gente faz questão de que você que vem aqui receba de forma constante de orações, e que aquele pessoal fique ali intercedendo pelo culto, porque o culto é um ambiente espiritual. O culto não é uma reunião social, que você vem aqui para encontrar pessoas e para bater ponto no domingo, afinal de contas você aprendeu, e se você não vier, a semana não começa bem. Não é sobre isso. O culto é um equipar da minha e da sua vida. O culto público é o que na teologia a gente chama de meio de graça. É uma forma pela qual a graça de Deus se revela a nós. A Bíblia diz que é meio de graça o louvor. É meio de graça a oração, mas é meio de graça o culto público. O culto público é um presente que Deus nos dá, para que nós recebamos nele o equipar para a semana. É por isso que quando você não vem para o culto, você fica fraco na semana. Ai, pastor, assiste no YouTube. Faz o que você quiser, melhor que nada. Mas eu estou dizendo que o Senhor habita na comunhão dos santos. O culto público é uma necessidade. E você precisa entender isso. Senão Tiago não teria falado aqui da oração intercessória. Chame os presbíteros. Ele não fala assim, chama qualquer pessoa que você achar para orar, não. Chama quem tem autoridade delegada pela igreja. Chame pessoas ordenadas que têm autoridade. E ele vai falar dessa oração intercessória. Por quê, meu irmão? Porque a oração intercessória nos aproxima do coração de Deus. E aí o nosso coração é movimentado pela compaixão, pelo desejo de ver a vontade de Deus realizada na vida dos outros. A oração intercessória é tão poderosa que Jó, o homem que mais sofreu na história e na narrativa bíblica, teve a sua vida totalmente mudada e tudo que era dele duplamente restituído, enquanto ele intercedia pelos seus amigos. Você tem o hábito de interceder por pessoas, querido? A gente que trabalha com muita gente, está sempre recebendo pedido de oração, sempre. Então alguém chega e fala, Sara, ora por não sei o quê, ora por não sei o quê. E uma coisa eu aprendi, se eu falo que vou orar e não oro na hora, depois eu não oro. Você vai esquecer. Então hoje, se alguém para por mim e fala, Sara, ora, eu falo, vem cá, vamos orar agora. E aí você intercede por aquela pessoa. Ei, querido, agora escute, se você mesmo não tem uma vida de oração, será difícil que você seja um intercessor. Porque a oração, ela é um revelar de intimidade. A oração é um colocar para fora daquilo que acontece no secreto.
A oração é um externar da santa providência experienciada na individualidade do relacionamento. Ei, querido, quem não ora sozinho não consegue orar intercedendo. Orar significa abrir a porta para Deus. Uma oração intercessória é um abrir da porta não só para mim, mas para o outro. A oração intercessória é um ato de fé em que o crente ora pelo outro e permite que o poder de Deus atue na vida do outro. 3 aspectos são importantes na oração intercessória. Eu quero deixar para o seu coração. Primeiro, a dependência de Deus. Eu volto a dizer, sempre será muito complexo quando você vir alguém e orar porque se acha poderoso. Eu vou orar porque a minha oração tem poder. Não repara não, é que a minha oração tem poder. Duvide. Duvide de pessoas assim. Porque geralmente o intercessor, a coisa mais clara na vida dele é a dependência do Deus que faz. Nós vamos no nome daquele que tem todo o poder. Nós oramos em nome de Jesus. E não é pela minha força, pelo meu mérito. A oração intercessória, ela reconhece que o poder de cura, de transformação e de mudança não está em nós, mas em Deus. Tudo é pela graça dele. O intercessor precisa depender de Deus. Mas a segunda coisa da oração intercessória é que ela tem que ser movimentada por uma atitude de fé. Escute. Ontem, na minha segunda agenda, eu ainda conversava um pouco com aquelas mulheres sobre fé. Porque fé é uma coisa que a gente tem que ter muito zelo, porque às vezes a gente acha que está vivendo, mas está vivendo pouco. É o mesmo Tiago quem vai falar de 3 tipos de fé, e eu já falei disso aqui antes. Mas é importante que você, ao ouvir, possa rever que tipo de fé você está vivendo. Tiago vai falar que tem uma fé que ela é simplesmente falsa. Que fé é essa? É a fé intelectual. É aquela fé que alcança só a consciência. Então a pessoa não tem fé em Deus, ela tem fé na fé que tem. Você entende isso? Então ela acredita assim, eu vou orar porque eu tenho muita fé. Deus vai fazer porque eu acredito muito nele. Essa pessoa não acredita em Deus, ela acredita na fé que ela tem. Essa fé é falsa. Só que Tiago fala que tem um segundo tipo de fé, que é o que ele chama de fé demoníaca. A fé dos demônios é até melhor que a fé falsa, porque a fé falsa, ela é meramente intelectual, mas a da dos demônios, eles creem, ou seja, intelectualmente está ok, mas eles tremem, eles se emocionam, eles reconhecem quem Deus é. Essa fé também é perigosa. Poucas coisas são tão perigosas quanto a fé emocional. É gente que depende do que sente para acreditar. Sabe qual é o problema, querido? Nos momentos mais adversos da vida, dificilmente você vai sentir alguma coisa. No momento da adversidade, você não é guiado pelo que sente, mas pelo que sabe. Talvez eu não estou sentindo Deus aqui, mas eu sei que Ele está, porque Ele disse que estaria, não foi assim? Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi Ele quem disse, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, mas mesmo se ela se esquecer, eu todavia não me esqueço de ti, diz o Senhor. Foi Deus quem disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso não é sobre o que você sente, isso é sobre o que você sabe. Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele continua fazendo. E uma atitude de fé. Então, se a fé falsa é intelectual, se a fé dos demônios é emocional, qual é a atitude da fé verdadeira, meu irmão? A fé verdadeira é aquela que inclui intelecto, emoções e ação. Eu já disse isso aqui. É por causa da fé verdadeira que movimenta a ação, que você crê e faz. Eu creio que Deus vai abrir uma porta de emprego para mim, então sou eu quem distribui o currículo. Eu creio que Deus tem um namorado e um marido abençoado para mim, então até para receber o carregador do iFood, eu vou arrumado e com gloss. Sabe por quê, meu irmão? Porque você precisa agir. É justamente porque eu acredito que eu ajo. Tem irmã que está aqui 50 anos esperando em Deus, vai bater na minha porta. Não vai, isso não é fé. A fé bíblica tem a ver com ação. É porque eu acredito que Deus tem cura para mim, que eu cuido da minha saúde. É porque eu acredito que o Senhor vai fazer na minha vida, que eu me esforço. A fé verdadeira, ela junta aquilo que você faz. E a oração intercessória, ela tem atitude de fé. Então o intercessor, ele vai orar com essa convicção. Não está na mão dele o realizar, mas está nas mãos dele o declarar. Uma vez, o Célio e eu fomos orar, na verdade o Célio, já tem muitos anos isso, pela mãe de um colega nosso, na verdade mais amigo do meu irmão, e a gente tinha feito o casamento desse casal, eles eram muito queridos para nós,
E a mãe dele foi diagnosticada com câncer voraz, mas ela estava muito bem. A gente foi orar na casa dela e nós oramos, ela estava tranquila, serena. E o Célio fez uma oração que do jeito que ele orou, eu falei, ô Senhor, eu estou achando que o Senhor está mostrando para o Célio que essa mulher não vai resistir. E quando nós saímos, o filho dela olhou para mim e falou, Sara, e aí, olha, a gente está animado, é um tratamento novo. Os médicos falaram que a minha mãe tem até 3 anos de vida, mas a gente está crendo que Deus vai fazer mais, e Ele vai fazer mais. E quando nós entramos no carro, o Célio virou para mim e falou, Sara, ele falou que os médicos disseram que ela tem quanto tempo de vida? Eu falei, 3 anos. Ele falou comigo assim, mas o Espírito Santo me disse que são 3 dias. Eu falei, quê? Como é que é? Ele falou, para mim, o Espírito Santo disse que são 3 dias. Querido, a mulher estava boa, ela estava zerada. Era uma terça-feira, à noite. Sábado de manhã, meu irmão me liga e fala, Sara, a mãe do Eric faleceu. O que eu estou querendo que você entenda, querido? Não, aí você vai, então não vou orar, porque vai que eu oro e Deus muda a situação e Deus não quer fazer. O que eu estou dizendo é que aquilo que Deus fará não está sobre o nosso poder, mas está sobre o nosso poder a fé para crer que Ele pode fazer. Você entende isso? A oração intercessória não é que eu estou determinando o que vai acontecer, mas eu intercedo no nome daquele que eu sei que pode fazer e que opera todas as coisas segundo o seu querer. Deus faz. A fé intercessória tem que ter atitude. Ela tem que ter dependência de Deus. E Tiago vai finalizando esse aspecto de oração. Eu te disse em primeiro lugar que ele traz a oração como resposta ao sofrimento. E segundo, a oração intercessória como meio de cura. E em terceiro lugar, olha aí o verso 16, diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Terceira coisa que eu aprendo aqui, que eu quero deixar para o seu coração, é que a oração da fé, querido, é um instrumento de milagre. Você pode dizer amém? A oração da fé é um instrumento de milagre. Tiago está falando que a oração do justo é poderosa e ela é eficaz. M.B. Bounds diz assim, a oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer. Sabe o que eu quero que você entenda? O poder da oração não tem limites. A oração não é limitada. Ela chega, você e eu somos limitados pelo tempo, pelo espaço, pela geografia, pelas relações. A oração não. Você pode aqui no Santo Hilário hoje orar pelo que está acontecendo lá na China. Você pode aqui agora orar por pessoas que você nunca viu na vida. Você pode e deve orar pelas suas autoridades. Você pode e deve orar por alguém que você ama, que está em outro lugar. Porque a oração não é limitada. Ela conecta o poder ilimitado de Deus à minha, à sua limitação. Ela pega aquilo que é limitado e torna sem limite. Conforme Tiago instrui aqui, a oração não possui poder em si mesmo, mas ela encontra eficácia na relação de confiança e dependência de Deus. Sabe, meu irmão? A oração eficaz, ela não tem uma fórmula mágica. Não tem um jeito único, mas ela nasce de um coração que conhece a Deus e que crê que Ele é capaz de realizar milagres. Enquanto eu terminava de preparar essa mensagem hoje à tarde, eu me lembrei lá de João 14, 13, em que Jesus disse assim, e tudo aquilo, e tudo é um absoluto, assim como nada, assim como nenhum. Tudo é absoluto, não é algumas coisas, é talvez um pouco de coisa, tudo é tudo. E Jesus disse, tudo que pedires em meu nome, isso farei, vírgula, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe o que eu quero terminar te dizendo? Esse versículo resume as razões pelas quais você e eu devemos orar. Primeiro, porque a oração é ilimitada. E tudo quanto pedires. Eu não sei você, meu irmão, mas eu oro pedindo tudo. Tudo. De um picolé que eu estou com vontade até a vaga que eu preciso para estacionar num lugar que eu sei que é cheio. Todas as vezes que eu vou chegar num lugar que eu sei que é cheio, eu falo, Senhor, arruma uma vaga para mim, Deus. Tá difícil. E é incrível. Lá em casa a gente ensina as crianças que existe uma vaga que é do dizimista e do ofertante.
Então, quando a gente chega, sei lá, o shopping está lotado. Aí as crianças começam, vaga do dizimista e ofertante, vaga do dizimista e ofertante. Aí, quando não acha a vaga, a gente fala, quem não dizimou esse mês? Tem alguém que não dizimou esse mês. Mas Deus é tão fiel e gracioso para dizer que Ele nos ouve. E Ele disponibiliza uma vaga. Eu oro sobre tudo. Eu não sei você, eu oro sobre tudo. É detalhe. Eu vejo um brinco numa mulher, eu falo, nossa, parece que eu queria um brinco desse, Deus. Só podia me dar. E se eu poderia ficar aqui uma noite, te contando de experiências pequenas e grandes, que eu já vivi como resposta de oração. Coisa que eu orei há tempos atrás, eu nem lembrava que eu orei. Só que a oração é como uma poupança. Você vai orando e vai guardando, chega uma hora que você saca, meu irmão. Jesus está dizendo, e tudo quanto pedides. Ele não colocou limite. Você pode apresentar sua necessidade, seu desejo, seu propósito, seu sonho, sua raiva. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Só que Ele vai continuar dizendo assim, ó, tudo que pedides em meu nome. Sabe qual é o maior segredo da oração? A mediação dela. A oração não é porque você é bonzinho, porque você não mata, não rouba, o que você não quer para você, você não faz para os outros, e porque você é uma pessoa muito boa, que Deus está no bônus de ter você para Ele. Não, não, não. É tudo aquilo que pedirdes, vírgula, em meu nome. O segredo da oração eficaz é a mediação. Eu já disse isso a você, não existe oração forte, nem existe pessoa poderosa na oração. Nós oramos fiados, nós não oramos fiados do nosso mérito. As orações são atendidas com base no mérito, não de quem ora, mas no mérito de quem media a oração. É tudo o que eu peço no nome dEle. E o versículo ainda tem uma terceira coisa importante. Isso farei. E tudo aquilo, ou seja, sem limite, que pedides em meu nome, Ele é o mediador, isso farei. O que Ele está dizendo aqui é que há uma promessa segura. Ô meu irmão, aquele que te ensina a orar, promete ouvir a oração e garante que vai te atender. Isso farei. É por isso que a oração é no nome de Jesus. É no nome desse carpinteiro. Eu não sei você, eu não consigo ouvir essa música que o pastor Eliseu Lima cantou aqui sem me emocionar fortemente. Porque ele vai contando a história desse carpinteiro e lembrando quem ele é. Ele é o dono, ele entra em qualquer lugar, ele manda em todas as coisas, ele é o rei do universo. E tudo aquilo que você pede no nome dele, isso ele faz. Depois de falar dessa promessa, o texto termina, e eu também, quando ele diz, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, a oração de Jesus, ela tem uma abrangência limitada, ela tem uma mediação eficaz, que é no nome do Filho, ela tem uma promessa segura, isso farei, e depois Jesus termina dizendo qual é o propósito pelo qual Deus realiza. Não é para que você seja cheio de mérito, não é para que você se ache, nem é para que você apareça. Aquilo que Deus responde para você como sim, é para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe o que eu quero que você entenda, querido? O segredo da oração respondida é a motivação pela qual se ora. Às vezes a minha e a sua oração não é respondida porque a gente quer bênção egoísta. Tiago mesmo fala, pede e não recebe porque pede mal, para esbanjares nos vossos próprios prazeres. Aqui Jesus está falando, pede para você ver se eu não faço, a fim de que o nome do meu Pai seja justificado na minha vida, seja glorificado na minha história. Ô querido, aquilo que pedimos precisa ser para a glória de Deus. É Paulo quem diz, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui Tiago vai dizer, confessa o pecado uns aos outros, ora uns pelos outros, porque muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Sabe por quê? Porque o justo que ora no nome do Senhor, alcança a abrangência da oração, por meio do mediador da oração, que fez uma promessa que fará, e alcança o propósito de quem prometeu. O nome do Pai ser glorificado no Filho. Querida, a oração é a arma mais poderosa em tempos de sofrimento, em tempo de incerteza, em tempo de dores, em tempo de doença, em tempo de insegurança, em tempos como esse que a gente está vivendo na nossa nação.
seja individual, seja intercessória. A oração tem o poder de curar, de transformar, de realizar milagres. E eu quero te dizer que nós estamos em dia D. É dia de decisão. Não dá para ficar vivendo uma vida espiritual morna. Que não sejamos você e eu, esse crente que ora 2 minutos por dia, precisando de Deus nos 1440 desesperadamente. Que o Senhor ache em nós, aqui no nosso meio, a começar em mim, um povo que ora, um povo que tem saudade do céu, um povo que quer se relacionar, um povo que tem saudade de falar com Deus, um povo que prefere estar com Ele, um povo que deseja a presença dEle. A oração é um meio pelo qual muitas das nossas lutas são saradas. E nós queremos orar agora. Quero chamar o nosso pastor aqui. Certamente existem pessoas entre nós hoje precisando de oração, precisando de resposta. Gente que não está conseguindo orar sozinho, gente que está com uma fé trôpega, distante, frágil. Mas o Deus que está aqui, que é o Deus vivo, e a outra coisa que eu gosto de lembrar a você, uma reunião como essa só tem sentido, meu irmão, porque o noivo está aqui, Jesus está aqui. Nós não viemos aqui buscar um Deus que esteve vivo, mas agora está morto. Nós viemos aqui buscar um Deus que esteve morto, mas agora está vivo. E porque Ele vive, há esperança para você. Há esperança para você.